Então, oi, gente, bom dia. Eu não preciso me apresentar, né? Mas bom dia, espero que todo mundo esteja bem. Essa daqui, ó, essa pessoa ali, ó, eu não sei como tá de vocês, mas que tá escrito Letícia, e eu não sei pronunciar o seu sobrenome que tá escrito aí, eu falo dois jeitos, e eu não sei qual é o certo, então não vou fazer isso aqui para não passar vergonha. Mas ela é da Vila, da Emel da Vila, e ela veio aqui cantar, mostrar o talento dela para todo mundo. Acho que tem a Elisa também aí, né? Então é isso. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Não conhecia essa reunião, esse grupo. Alguns de vocês eu já conheço, outros não. Mas hoje a gente está aqui para adorar o nosso Deus juntos e que gostoso, que privilégio, né? E a gente tem essa liberdade. Você que está no conforto da sua casa. Eu sei que é difícil também louvor e mensagem online, mas que nesse momento a gente possa estar se concentrando e cantando mesmo, louvando ao Senhor que merece o nosso melhor. E Ele quer o nosso louvor. Ele não precisa, Ele tem uns anjos cantando para Ele, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Então que hoje você, no seu quarto, na sua casa, possa estar adorando ao Senhor também, tá bom? Essa primeira música se chama Vim para Adorar-te. Eu queria começar lendo uns salmos bem rapidinho, que é Salmos 9, e diz assim, a partir do 7. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Amém? Essa primeira música se chama Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste até que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
Salmos 73, 25 e 26 diz assim: A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Que seja uma verdade nas nossas vidas. Nesse cenário que a gente tá e já parece que tá meio velho, né? Mas de tantas coisas que têm acontecido, de incertezas, de medos, que a gente saiba que a gente tem um Deus que é por nós, que nos cerca com a graça dele por todos os lados. E por isso a gente não precisa temer, e por isso a gente não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Isso é bíblico. Porque se tem alguma coisa que a gente tá amarrado, é a graça do Senhor. Essa próxima música se chama Laços de Amor, e que diz que foi o amor dele que nos conquistou e que nos conquista todos os dias. E mesmo a gente sendo super falho, muitas vezes inconstante, não desiste de nós. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Eu tava pensando aqui no mundo que a gente está vivendo, também por conta do cenário atual, muitos influencers estão surgindo, muitas outras pessoas, né, do que antes já tinha, do que previamente. E nesse mundo onde até nós mesmos, muitas vezes, nós queremos aparecer, nós queremos brilhar, nós queremos ser vistos, que a gente possa se livrar de tudo isso, nós como cristãos, que a gente queira brilhar a luz de Cristo e não a nossa própria, que a gente queira viver para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido e não o nosso próprio.
que nessa manhã e todos os dias da nossa vida, a gente possa estar pedindo para o Espírito Santo sondar o nosso coração, tirar toda a vaidade, tirar todo o ego, para que assim a gente possa ser como um farol que brilha a luz de Cristo para o mundo. E mesmo a gente estando online, a gente tem formas de fazer isso, a gente está reunido aqui, mostrar esse Deus, mostrar a diferença que Ele faz nas nossas vidas, para os nossos familiares que ainda não conhecem, para os nossos amigos que ainda não conhecem Ele. Então essa próxima música se chama Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio de podermos estar aqui juntos, reunidos no Teu nome. Sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, Pai. Nós queremos, Deus, abrir o nosso coração para receber da Tua palavra. Que nós saiamos aqui desse encontro transformados, Deus. Obrigado por cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor os trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui. Que a gente possa estar ouvindo com ouvidos atentos, muito abertos à Tua palavra, Deus.
e que a gente possa estar se esvaziando de nós mesmos a cada dia e deixando, Deus, o Senhor reinar nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode começar? Pode. Então, beleza. Bom dia, galera. Bom, hoje eu não sei se vocês viram no título, mas a gente vai falar um pouco mais sobre Ruth, capítulo 1, né? Eu vou fazer um breve resumo, né, do que acontece nesse capítulo, mas eu super recomendo depois que vocês leiam também, porque tem muitos outros assuntos que são interessantes da gente conversar, mas a gente selecionou alguns para falar no culto de hoje. Então é isso. Basicamente, na região de Israel, houve uma grande fome, né? Quando a gente estava estudando, um comentou uma coisa que faz todo sentido, né? Que a região ela era governada por juízes no plural, né? Então, isso significava que não tinha uma ordenação política muito certa naquela região. Enfim, aí teve essa grande crise, né, por conta dessa fome. E um homem chamado Elimeleque, saiu da região de onde morava, que era Judá, com sua família e foi morar num país chamado Moab. Ou seja, Elimeleque e sua família se recusaram a ajudar o povo que estava sofrendo com a crise. Mas vamos voltar para entender quem é Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi e tinha 2 filhos. Um deles era Malom e o outro Quilion, que se casaram com 2 mulheres moabitas, né? Porque eles se mudaram para a região de Moab e eles se casaram com 2 mulheres. Uma era Orfa e a outra, que a gente vai falar um pouco mais, que é a Ruth. Né, eles ficaram morando na região de Moab por um tempo, porém o Elimeleque acabou falecendo e após 10 anos, os seus 2 filhos acabaram também morrendo. Ou seja, no final da história, Noemi, a mãe, né, ficou sozinha com suas 2 noras. Quando Noemi, né, percebeu que a região de Judá já estava dando boas colheitas, né, por conta da crise, já estava dando boas colheitas, ela resolveu retornar para a região. Mas no caminho de volta, ela vira para suas 2 noras, né? Vira para Orfa e Ruth e diz para elas retornarem para suas famílias, né? Ou seja, retornarem para a região de Moab. Uma das noras, né, a Orfa, ela retorna, volta para sua casa, mas o mais interessante que a gente vai falar bem a fundo hoje é que uma das noras, a Ruth, ela insiste em ficar com a sua sogra e ela a acompanha no caminho de volta para ajudar. É basicamente isso que acontece em Ruth 1. E o que a gente vai falar, e novamente, eu super indico que vocês leiam depois e entendam outros assuntos que são abordados nesse capítulo. Ok, então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo, essa caminhada de volta, né, da Noemi junto com a Ruth. E antes de eu falar sobre isso, acho que a gente precisa explicar um pouquinho sobre o afastamento, né? Então, a gente vê que ela sai, né, de Israel e ela vai para Moab. Então, esse afastamento ele é dividido em 2 partes, né? Tem afastamento físico, onde ela sai da terra e vai para outra, e tem o afastamento espiritual, que é um afastamento em que ela se distancia de Deus. E uma coisa que a gente pode comparar, né, e tem essa ligação, é com a história do filho pródigo. Por quê? Se a gente for perceber, o filho mais novo, ele sai da terra, né, com o dinheiro do pai, e ele se afasta do pai fisicamente, assim como elas saíram da terra. O segundo é o espiritual, que é o filho mais velho, que continua na casa, mas ele está distante, ele não tem essa ligação, ele está assim, espiritualmente longe do pai. Então, a gente pode comparar um pouco com isso para vocês conseguirem enxergar melhor. Inclusive, a gente já falou sobre essa história do filho pródigo, então, se você quiser conferir, tá lá, acho que no Instagram e no YouTube, né? E, enfim, agora que a gente já entendeu esse cenário do afastamento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada de volta. Assim como esse afastamento ele acontece em 2 partes, né? A caminhada de volta também acontece em 2 partes. Tem essa caminhada de volta assim física, que elas voltam para a terra, né? Voltam para a família, e tem a espiritual, que é a volta para Deus. Então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa caminhada espiritual. E eu acho que 3 coisas que dá para a gente identificar nessa história que são muito necessárias para Noemi, né? Junto com a sua nora retornarem para Deus, são esses 3 passos, eu vou explicar. O primeiro, que eu acho que é muito interessante se a gente for perceber, e se você for ler, você vai conseguir enxergar também, é o reconhecimento. Então, dá para a gente perceber que a Noemi, ela reconhece que ela precisa de Deus, ela reconhece que ela precisa voltar para Deus, né?
E esse é o momento em que ela decide voltar, que ela fala para as noras, né, que ela vai voltar e para elas irem para casa delas, só que a Ruth acompanha ela. Então, a primeira coisa é ela reconhecer a necessidade de Deus na vida dela. A segunda parte que é muito interessante nesse processo de volta é o arrependimento. Mas você pode me perguntar assim, mas do que ela precisa se arrepender, né? E se a gente voltar um pouquinho no começo da história, que nem a Bia contou, eles saíram da região onde eles estavam e Mimeleque era uma pessoa que tinha uma condição boa, assim, né? Ele tinha dinheiro, ele poderia ter ajudado, mas ele decide ir para Moabe. E a Noemi, ela pecou por omissão, porque ela não incentivou o marido dela a ficar na terra, ajudar o povo, porque eles tinham condição. Então, ela percebe que ela tem esse processo de se arrepender, né? Porque voltar para Deus está estritamente ligado ao arrependimento, né? Eu acho que ela consegue entender em que ponto que ela errou, e tem um versículo em Ruth 1:21 que fala assim: quando eu saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Assim, além dela voltar sem nada, né, que é voltar sem o marido e os filhos dela, ela volta, esse processo de voltar sem nada, ela volta como uma nova pessoa, como uma nova criação. Isso a gente pode relacionar em 2 Coríntios 5:7, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o que a gente pode perceber aqui que é muito interessante é que, a partir do momento em que ela reconheceu a necessidade de Deus na vida dela e que ela se arrependeu, ela conseguiu enxergar assim, que ela tinha errado nesse ponto, ela se tornou uma nova criação porque ela estava em Cristo. Então, a gente tem que ter isso na cabeça de que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, né, eles ficam para trás, porque eles já foram perdoados, eles já foram pagos, entendeu? E a partir do momento em que a Noemi conseguiu entender isso, era o momento de olhar para frente. E aí vem a terceira coisa muito importante, né, desse processo de caminhada de volta, que é a constância na caminhada. Assim, eu acho que esse processo de voltar para Deus é muito importante, mas tão importante quanto é a gente se manter nessa caminhada, a gente se manter no caminho de Deus. E uma coisa que acho que nessa história que fica muito claro é que uma coisa que ajudou a Noemi a se manter nesse caminho, né, a seguir e não olhar para trás, deixar tudo para trás, o passado, aquilo que ela tinha perdido e focar na frente, foi ter a Ruth do lado dela, né? Esse processo da Ruth caminhar junto com a Noemi é muito importante para ajudar ela a se manter na caminhada, né? Porque também não é legal a gente ficar indo e voltando, sabe, para Deus, indo e voltando. Essa inconstância, ela pode interromper o nosso relacionamento e pode nos distanciar ainda mais de Deus. Então, é muito importante a gente se manter nessa caminhada constantemente. E a Bia vai falar um pouquinho mais sobre essa caminhada que é acompanhada por alguém. Então, a Sofia comentou, né, um pouco sobre esse caminho de retorno para casa, mas eu vou voltar um pouquinho, né, que muitas vezes nós passamos por momentos de crises, momentos de dificuldades, momentos de perdas e momentos de adaptações, né? E nem sempre é fácil nesse caminho, como a Sofia falou, né? Manter a esperança, né? Se manter no caminho. Mas por que eu estou falando de esperança? O que isso tem a ver com, né, com a história, com todo esse texto que a gente lê hoje? É que diante da perda dos filhos, diante da perda do marido, a Noemi se sentiu só. E não só isso, né? Ela sentiu que Deus estava contra ela. No versículo 13, ela diz: Deus está contra mim. Ou seja, ela estava com um conflito interno por conta da perda. Também eu acredito que a adaptação, né, a mudança de cidade não é algo simples, não, mudança de país, desculpa. Mudança de país não deve ser algo simples de ser realizado. Então, foi uma série de fatores que contribuíram para um conflito interno dela mesma, mas ainda assim, somado a isso, tinha um conflito com o pai, né? Tinha um conflito com Deus. E eu vou dar um exemplo que quando eu li esse texto me veio na cabeça, que eu já vivi, e acredito que alguns de vocês também já devem ter vivido, que é mudar de escola. Mas o que isso tem a ver, né? Eu estou jogando umas coisas, mas eu acho que vai fazer sentido. Eu fiquei pensando, né, que mudar de escola nem sempre é um momento tranquilo e fácil de lidar, né? Porque a gente vai para um novo ambiente, um novo contexto, a gente fica
rodeado, né, de pessoas que não eram as pessoas que a gente convivia antes, né, a gente está distante dos nossos amigos, e quando eu penso, né, sobre a perda de amizade, perda de relacionamento, eu não estou falando da perda física, né, da morte, mas também de um afastamento, de um rompimento de relações, e nem sempre é fácil lidar com isso, né, nem sempre é fácil manter alegre o tempo todo, às vezes a gente vai passar por esses momentos de crise, e esses conflitos internos com nós, com Deus, e essa perda de esperança. Mas eu tô falando tudo isso, né? Porque o processo de adaptação e superação de um conflito não precisa ser solitário, né? Voltando para o texto, que, como a Sofia falou também, diante da dificuldade que a sogra estava passando, diante da perda, dos conflitos, a Ruth teve uma atitude de muita bondade e carinho em ficar ao lado da sua sogra e passar pelo momento do luto e voltar para Deus, né? Também a gente tem que pensar que a Ruth também estava sofrendo, né? Ela perdeu o marido, ela mudou de cidade também, quer dizer, ela não mudou de cidade, né? Ela estava em Moab, mas ela ela estava também passando por um conflito, né? E que nesse momento de retorno para casa, ambas se ajudaram, né? Ambas se ajudaram a passar por esse momento de dificuldade, né? E veio na minha cabeça, eu estava conversando com a Sofia, ela falou esse versículo e eu acho que é muito interessante, que eu gosto muito e eu acho que vocês também conhecem, que é Provérbios 17:17, que diz: "O irmão ama sempre e na desgraça ele não, o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão." Ruth demonstrou um carinho muito grandioso por estar junto com a sua sogra neste momento de dificuldade, né? E tanto em momentos de dificuldade, quanto em momentos, como a Sofia falou, do afastamento com Deus, né, com o Pai, a gente às vezes precisa de um amigo, né, de uma pessoa que nos ajude a retornar e caminhar conosco. A Sofia falou do filho pródigo, mas a gente também já falou sobre a parábola da ovelha perdida, né, que a ovelha se distancia do grupo, e ela não consegue retornar para casa, né? Ela se vê perdida, ela se vê paralisada e não consegue retornar para o conjunto de ovelhas, né, para a casa dela. E foi necessário que o pastor fosse atrás dela, né, procurasse essa ovelha e trouxesse ela de volta, né? Isso também me lembra, né, que a caminhada não é sozinha, a gente às vezes precisa de pessoas que nos ajudem a retornar, mas também me lembra, né, que em momentos de dificuldades, o Pai, né, Deus também vem de encontro a mim. Deus vem de encontro a mim e me ajuda a retornar para casa, né? Então, a caminhada não é solitária nesses dois sentidos, também por pessoas, amigos, família, pessoal da igreja, mas também lembrar que o Pai está sempre conosco e o Pai nos ajuda a retornar para casa, né? Então, o que eu quero dizer é que pode ser que a gente não consiga voltar sozinho, pode ser que em momentos de crise, em momentos de conflitos, a gente não consiga sair do lugar e retornar para casa, mas por isso que é importante a gente ter pessoas em mente que nos ajudem a caminhar conosco, né? E o meu convite para vocês é que vocês sejam como Ruth na vida das outras pessoas, né? Diante de uma pessoa que não consegue retornar, que está passando por um conflito, ajude a caminhar com ela. Mas também, se você for o caso de Noemi, que está passando por um conflito, que você não consegue retornar para casa, saiba que tem pessoas que podem te ajudar a retornar. E saiba que Deus também está ali para ir de encontro com você, para te ajudar a retornar para casa. E a última coisa que eu quero falar, né, que muitas vezes os planos de Deus e o fato de olhar para frente na caminhada nem sempre é fácil, nem sempre é fácil de lidar e nem sempre é fácil a nossa reação diante dos planos de Deus e diante desse, vamos dizer, fim da caminhada, né, de olhar para frente e seguir. E é basicamente sobre isso que o Rafola vai falar um pouco mais agora. Oi, gente, de novo. Como a Sofia falou lá no começo, que para a gente seguir em frente, a gente precisa se arrepender. E o arrepender, para falar a verdade, é confessar os nossos pecados. E, meu, quando você faz isso, tudo fica mais leve. E eu acho que quando fala olhar para frente, que a maioria das vezes a gente perdoa nossos pecados, perdoa entre aspas, porque depois fica voltando naquilo sempre, sabe? E isso, assim, ou você perdoa e olha pra frente, ou você perdoa, ou você não perdoa, né? Porque você finge que perdoa e você tá mentindo e mais um pecado aí junto e aí não dá certo, sabe? E aí, o negócio que eu queria falar, assim, que a maioria das vezes a gente fala assim, a gente vai pra frente.
Tipo, a gente já se perdoou e a gente vai olhar para frente. Mas, para falar a verdade, assim, bem a verdade, para a gente ir para frente, a gente precisa pedir um plano pro Senhor. Porque, assim, o Senhor tem plano para cada um de nós. Só que não adianta a gente ficar assim também, ó, esperando o negócio vir. A gente também tem que buscar aquilo. Entendeu? E aí, eu vou ler aqui no Ruth 1:21. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. Eu fiquei pensando bastante quando me tocou bastante, para falar a verdade, essa parte. Me tocou bastante essa parte, porque quando Deus tem o plano dele, é o plano dele, não é o nosso plano. E às vezes, o plano dele não é o que a gente quer. Só que é o melhor plano, o dele. E o nosso não é o melhor plano. Só que os nossos planos, não sei se vocês já perceberam, são são vividos assim, são momentos. Não são um negócio assim para sempre. Não são um negócio que fica marcado mesmo. Já perceberam? E com tudo isso, temos que deixar o plano de Deus agir em nós e deixar os nossos ídolos, vamos dizer assim, porque os nossos planos sempre tá envolvido as coisas que a gente gosta para trás. Porque se a gente continuar naquilo, nada vai mudar. A gente sempre vai continuar naquilo. Então, o que eu quero falar mesmo é pra gente, assim, todo dia, toda hora, todo o momento que você estiver, assim, zanzando pela sua casa, pedir para Deus mostrar o nosso plano. Pedir para Deus colocar o nosso plano em ação, o plano que Ele quer em ação, entendeu? Porque é o plano dele que vai funcionar, o plano dele que vai ser... Vai durar para sempre, vai durar para sempre. Essa palavra certa, eu acho. E o nosso plano, não. Então, Sofia? Enfim, espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer um resumo assim, só para a gente entender tudo aquilo que a gente falou, né? E deixar claro. Então, assim, no livro de Ruth, a gente consegue entender no primeiro capítulo, né, esse processo de caminhada de volta para Deus. E esse processo ele é muito importante, né? Ele tem que partir de nós também, né? Assim como a Bia falou, Deus vai de encontro com a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte inclui reconhecer que a gente precisa de Deus, entendeu? Isso é um fato, é um dos primeiros passos para a gente poder se arrepender. E se arrepender também é uma coisa importante, porque a gente aprende a deixar o passado para trás e focar na frente, sabe? Focar, no, que nem o Rafa falou, nos planos de Deus, os planos que Deus tem para a gente, sabe? Esse processo é muito importante. E uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que nesse processo de voltar para Deus e se manter na caminhada, a gente não tá sozinho, sabe? Não precisa ser uma caminhada sozinha, você não precisa andar sozinho, você não precisa sofrer sozinho, sabe? Nós temos amigos, famílias, pessoas que se importam com a gente, que podem nos ajudar a caminhar de volta para Deus e a se manter no caminho de Deus. Assim como Deus também nos acompanha nesse processo, assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente passa por dificuldade e a gente quer, assim, lidar com essas dificuldades sozinho e enfrentar tudo aquilo que nos preocupa e ansiedade e tudo mais sozinho, mas saiba que você não está sozinho. Deus está com você a todo momento. Você também tem amigos, família que podem te acompanhar. Então, a gente gostaria que vocês levassem essa mensagem no coração, pudessem refletir durante a semana. E é isso. O Rafa vai fazer uma oração para a gente encerrar. E é isso. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado a cada um que está aqui hoje. Queria agradecer por cada um que está aqui hoje. Também queria agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo estando num momento difícil. Que todo mundo reflita essa mensagem e esse louvor e que leve para a vida mesmo, que use mesmo na vida inteira. É isso que eu te peço, Jesus, amém.